Deus. Pai Celeste, estamos aqui falando contigo, apresentando as nossas vidas, apresentando esta aula, apresentando a minha vida. Deus, ajuda-me a transmitir, a ministrar a tua santa palavra, tal qual ela é. Ó Deus, que teu Espírito possa falar, ministrar aos corações, teu nome ser exaltado. Que esta matéria, acima de tudo, ela possa ser compreendida de forma muito prática, porque evangelismo e missões é a alma viva da igreja. Uma igreja que não evangeliza, uma igreja que não ama missões, tem um sério problema com a tua santa palavra. Por isso é que estamos, Senhor, nesse compromisso de trazer a tua palavra na base do ensino, para que haja também conscientização e despertamento. Oramos agradecidos, pedimos o perdão dos nossos pecados, que a tua presença possa poderosamente nos falar e nos ministrar nesta noite. Muito obrigado, obrigado pelo privilégio de estarmos juntos à distância, através desse meio de comunicação, para melhor juntos estudarmos a tua palavra. Obrigado, em o nome de Jesus oramos. Amém. Perfeito, tá ali, irmão Gil Grijó e a sua digníssima senhora Rubiane estão aqui entrando. Deixa eu aqui acusar a presença deles para não cometer falhas. Perfeito. Sebastião Gabriel, ele estava aqui agora há pouco. Percebo que ele não está tendo facilidade de conexão hoje. Ele entrou 2 vezes e saiu. Que pena, mas tudo bem, vamos aguardar. Ele chegando sem nenhum problema. Irmã Vanderleia está ali ligada na Carolina do Norte, em Charlotte. Perfeito, perfeito, perfeito. Vamos lá então. Boa noite, a paz do Senhor a todos os nossos queridos irmãos. Estamos hoje, pela graça e bondade de Deus, na nossa 4ª aula da matéria de evangelismo e missões. Bom, nós estamos aqui com praticamente a maioria, né? A maioria dos alunos estão aqui presentes. Eu quero fazer uma consulta. Por quê? Porque esta matéria, ela me dá uma espécie de leque na avaliação. E eu sempre gosto de consultar os alunos sobre o estilo de avaliação que nós vamos trabalhar na frente. Ouçam com bastante atenção, por favor. Se alguém não prestar atenção, vai ter que, óbvio, rever o vídeo para entender a abordagem que eu estou fazendo neste exato momento. Esta matéria, ela me dá, vamos dizer assim, um leque, uma facilidade ou uma abertura para eu trabalhar de 2 formas na avaliação. Preste atenção. O que é avaliação? É a provinha ou teste ou o que seja. Mas eu sempre deixo aberto para os alunos escolherem no momento que votem por maioria. Ou vocês escolhem fazer uma prova baseada nos exercícios, e esta prova aconteceria, deixa eu ver aqui, no dia 10 de setembro. 10 de setembro, tá? Então, nós teríamos mais uma aula no dia 3, na próxima terça-feira, aí daremos o fechamento, e no dia 10 de setembro seria o dia único, exclusivo, para fazermos a prova. Ou vocês escolhem, preste atenção, por favor, ou vocês escolhem fazer uma prova baseada nos exercícios, ou faríamos um chamado jogral missionário. O que é um jogral missionário? Alguém já fez na sua igreja um trabalho chamado jogral? Sabe o que é jogral ou não? Vamos lá. Alguém aqui tem noção do que é jogral? Ninguém está levantando a mão, então ninguém tem noção do que é jogral. Só a irmã Elisa, só. Me surpreende um pouco. Ninguém é obrigado a conhecer o que é um jogral, mas me surpreende um pouco. Jogral é uma espécie de uma peça de teatro bem curtinha e bem objetiva. É uma peça de teatro, repito, bem curtinha, bem objetiva. Poderíamos fazer um jogral missionário. De que maneira? Preste atenção como funcionaria. O jogral missionário funcionaria
vocês fazendo de 3 a 4 grupos. Começa por aí. Então, se Gostaria reuniriam de 3 a 4 grupos, daria tempo para vocês se comunicarem entre si, tá? De 3 a 4 grupos. Eu poderia dar sugestões, mas eu quero deixar isso bem à vontade com vocês. Seriam basicamente 4 grupos, porque nós temos uma turma de 24 alunos, 24 alunos, certo? Então, os alunos se dividiriam talvez em 4 grupos de 6. Um exemplo. Seriam 3 temas ou 4 temas. Tá? Se são 4 grupos de 6, então seriam 4 grupos diferentes. O grupo A, B, C e D. Aí nós faríamos uma espécie de sorteio sobre o assunto que recairia sobre o grupo A, grupo B, grupo C e grupo D. Mas o que consistiria o jogral? Seria uma espécie de evangelização a os grupos sorteados. Exemplo, só um exemplo, tá? Eu não quero tomar muito tempo. Digamos que o Lucas, um exemplo, Lucas, o Eronilde, o Joel, o Ailson e o irmão Kelson com a esposa, exemplo, tá? Sejam membros do grupo A. E o grupo A estaria fazendo uma espécie de um jogral para evangelizar católicos romanos. Para isso, vocês precisariam conhecer, fazer uma rápida pesquisa. Você pode ter isso facilmente no Google, né? Quais são as principais doutrinas ou ensinos da Igreja Católica Romana e como evangelizar católicos romanos. Aí vocês teriam, cada grupo teria 10 minutos para fazer uma encenação teatral, né? Poderiam estar dos 6 membros, como mínimo 2 falando, não é? Evangelizando, seriam 2 evangélicos de um lado, ok? E 2 católicos do outro lado. Do outro lado. Isso vai ser bem interessante. O grupo B, exemplo, já seria como evangelizar testemunhas de Jeová. Aí vocês teriam, eu daria a vocês um tempo, né? Seriam basicamente 2 semanas para vocês pesquisarem sobre as doutrinas principais dos testemunhos de Jeová e como pregar a eles, como os evangélicos, né, apresentariam a palavra de Deus. O grupo C seriam mormons. Como evangelizar mormons? Quais são as principais doutrinas dos mormons? E como chegar, nós cristãos, né, evangélicos, até os mormons, apresentando o plano da salvação? O grupo D poderia ser adventistas do sétimo dia, ou espíritas, né? Então, seriam 4 grupos. Então, o que aconteceria dentro dos grupos? Os grupos teriam que se preparar com pelo menos dos 6 membros, 4 membros, não é? 4 membros estariam se preparando. 2 como evangelizadores. Alguém está me acompanhando aqui, por gentileza? Alguém está entendendo? E 2 como recebendo a evangelização, entende? Vocês não fariam o papel de evangelistas e, do outro lado, aqueles que estariam recebendo o alvo da evangelização. Eu quero deixar, então, em aberto. Ou se faz avaliação baseado nos exercícios ou na base de um jogral. Eu daria nota no ato. Terminou o jogral, ou seja, terminou a apresentação de todos os grupos, eu estaria aqui do outro lado, do meu lado aqui, já fazendo a avaliação. Eu vou avaliar vocês através de conteúdo, desenvoltura, abordagem e praticidade. Eu posso depois postar no grupo como eu faria esta avaliação. É a mais prática, a mais simples possível, mas daria a vocês uma ideia, não é, a nível prático, como vocês se deveriam comportar na evangelização destes grupos religiosos. Ok? Então, seria interessante, mas eu quero deixar isso a título de votação. Se aqui a maioria prevalecer no que escolher, vai ser o que a maioria escolher. Ou um teste normal baseado nos exercícios da apostila, ou um jogral, não é, evangelístico. Vamos lá. Quem escolhe pelo teste, baseado nos exercícios da apostila?
Mãozinha levantada, por favor. Vamos lá. Mantenham levantadas as mãos, não abaixe, por favor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Eu contei pelo menos 12. Perfeito. Podem abaixar, por favor. Quem optaria pelo jogral? Jogral. Mão levantada. Jogral. Só a irmã Vanderleia, a irmã Gleice Kelly. Então, Tô bom nisso, né? esmagadoramente, vamos então trabalhar com um teste baseado nos exercícios. Não estou aqui pressionando, por isso que eu estou deixando bem aberto. Talvez em uma outra ocasião nós trabalharíamos com algo desta natureza. Acredito que não sei, porque essa seria a matéria apropriada, né? E a gente não pode fazer uma extensão desta matéria, né? Mas apenas fiz esse teste para saber qual seria a melhor escolha que melhor se adequaria aos alunos. Mas tudo bem, está tranquilo. Então, fica então marcado o teste ou a prova dia 10 de setembro, baseado nos exercícios. Eu vou orientar vocês a estudarem os exercícios que não tem mistério. É só estudar os exercícios e a gente vai reproduzir uma provinha de 10 questões baseadas no exercício, sem nenhuma dificuldade, ok? Vamos então passar a nossa matéria? Vamos na página de número 9. Nós vamos dar o fechamento dessa unidade 1 hoje, e na próxima aula a gente vai trabalhar bem rapidinho com a unidade 2. Não vamos conseguir esgotar a apostila, porque a próxima aula, dia 13 de setembro, vai ser a aula final, né? A aula final, dia 3 de setembro. Deixa eu fazer aqui uma rápida postagem no grupo, eu acabei me esquecendo, só me deem aqui um segundinho. Isso, perfeito, um segundinho que eu acabei me esquecendo de fazer uma postagem. Acabei de postar no grupo das terças-feiras. Eu sei que tem alguns irmãos que pertencem ao Ministério AD Filadélfia, né, que tem um bom número, que praticamente, talvez a mais da metade da turma, pertence ao Ministério AD Filadélfia. Bem, é uma propaganda bem rápida que eu quero fazer. Nesta sexta, sábado e domingo vai estar sendo comemorados os 36 anos do Ministério AD Filadélfia, né? Para mim tem uma importância muito grande, porque foi esse ministério que nos trouxe do Brasil há 24 anos, através da pessoa do seu fundador, presidente, na época, pastor Manuel Arthur de Mello. Então, nós estaremos ali assistindo, né, essa escola bíblica. Nós ganhamos um presente de aniversário. Um aluno de New Jersey Online decidiu nos dar de presente, né, uma estadia de 3 dias em Danbury e a nossa passagem aérea. Então, estaremos conhecendo pessoalmente um aluno de uma outra turma. Ele é de New Jersey, ele é de Trenton, e nos deu esse presente. Nós estaremos ali. Claro, os irmãos que não são do Ministério da Filadélfia estão na localidade ou nas proximidades, se quiserem ir em um desses dias, você olha lá no cartaz, está os dias e os horários. Será muito bem-vindo e terei a alegria de conhecer você pessoalmente. Acredito que o Arthur, né? Nós já lançamos o convite para o Arthur. Se o Arthur tendo disponibilidade de um dos 3 dias, teremos a alegria, então, de conhecê-lo. Eu creio que os demais irmãos, ou alguns, ou a maioria de vocês também, eu vou vê-los ali, né? Porque vocês que são de Nagasaki e de Hartford estarão ali, então estaremos ali, se Deus quiser, tendo este momento de ensino, né? E eu estarei revendo o meu companheiro, pastor Cláudio Gama, né? Não vejo ele há mais de 30 anos, né? Ele foi nosso aluno no Brasil, né? Nos anos 80 e 90, então vamos ter a alegria de rever a pessoa do pastor Cláudio Gama. Não sou tão velhinho não, gente. Eu só vou fazer 65 segunda-feira, mas não sou velhinho, não. Sou, como diz meu filho, eu estou gasto, só gasto, nada mais. Mas velho eu não estou, né? Eu estou ainda jovem, ainda que por fora, às vezes, deixa um pouco a desejar. Vamos lá, página 9. Página 9. Na página 9, nós vamos falar dos objetivos propostos ao grande desafio deste manual.
Se alguém se lembra, nós já temos estudado já 3 aulas falando sobre a questão do grande desafio. Alguém pode, em poucas palavras, abrir o áudio e me falar que grande desafio é esse? A Igreja de Cristo, nos últimos tempos, tem um enorme desafio, que aqui nós chamamos nesta apostila de grande desafio. Qual seria esse grande desafio? Alguém se lembra? Grande desafio. Não é complicado você responder essa pergunta, porque nós já falamos 3 aulas seguidas, a apostila fala bastante sobre isso. Qual seria esse grande desafio? Qualquer aluno pode abrir o áudio e voluntariamente responder-nos. A nossa irmã Elisa abriu, mas o áudio não está funcionando. Perfeito, eu percebi ali que tentou abrir o áudio. O seu áudio não está funcionando. A senhora abriu, mas não está passando o som. Alguma coisa na conexão de vocês. Alguém? Bom, enquanto a irmã Elisa tenta, ela pode até depois participar, mas vamos lá. Alguém pode me dar essa resposta? É muito simples, está no conteúdo da apostila, já temos estudado por 3 aulas seguidas. O que vem Levar a o ser esse... evangelho para todas as nações. Repete, Jonathan, por favor. Levar o evangelho a todas as nações. Levar o evangelho a todas as nações. Todos ouviram, gente? Todos ouviram? O grande desafio é levar o evangelho a todas as nações. E levar o evangelho a todas as nações, ultimamente, tem sido um grande desafio. Não todas as nações, infelizmente, receberam ou estão recebendo o evangelho. Desculpa a interrupção. Sebastião Gabriel, tudo bem? Me ouve? Pai do Senhor. Alô? Amém, estou ouvindo, pode ser. Tá, porque você está com o vídeo fechado, tinha a impressão que tu não estás aqui em conexão, né? Podendo depois abrir o vídeo, ficaríamos agradecidos e felizes em ver o teu rosto. Tá bom, Gabriel? Aju fazer os ajustes e depois podendo abrir, vai ser de bênção para nós voltarmos a nos rever. Muito bem. Nós sabemos que nem a metade do mundo, infelizmente, nem a metade do planeta Terra, das nações, ainda estão evangelizadas, ainda que este desafio precisa ser conscientizado mais e mais na mente das igrejas locais. Na página 9, nós vamos então analisar esses objetivos, que são 6 objetivos, né? Os objetivos propostos a seguir referem-se ao grande desafio deste manual. E repetimos, se trata de levar o evangelho a todas as nações. Nós colocamos aqui numa ordem não numérica, por isso que fomos aqui obrigados a colocar 3, 4, 5, 1, 2 e 6. Vamos entender isso aqui. O objetivo 3 é entender a responsabilidade do crente, pessoal e congregacionalmente, contra a obra missionária. Então, cada um de nós temos uma responsabilidade, tanto pessoal, ou seja, nossa para com Deus e com a Escritura, como nossa para com a igreja local junto da qual congregamos. O objetivo 4, compreender as condições estratégicas que viabilizariam o trabalho missionário no mundo de hoje. Não se pode pregar o evangelho de qualquer maneira para qualquer pessoa. Se faz necessário trabalharmos com estratégias. Objetivo 5, comprometer todo o povo de Deus com o movimento missionário. Infelizmente, nem todas as igrejas hoje na face da terra têm consciência deste compromisso ou deste comprometimento. Como já foi falado aqui várias vezes, hoje algumas igrejas decidiram ficar fechadas nas 4 paredes. Repito uma vez mais, não é errado fazerem ou fazermos eventos internos, mas uma igreja que só vive de eventos internos tem uma coisa errada. A igreja tem que ter a consciência que ela foi chamada para ganhar almas na sua área e fora da sua área. Aí prosseguimos aqui. Há ainda outros objetivos que visam o comprometimento pessoal de cada crente com missões. Olha só, isso aqui é interessante. Objetivo 1. Entender a proposta bíblica para o trabalho missionário.
priorizando o evangelismo. É o que eu acabei de falar agora. Uma igreja que não prioriza o evangelismo, com todo respeito à luz da Bíblia, tem alguma coisa errada, bastante errada, porque a razão da igreja, a razão da existência da igreja é evangelizar. Alguém se lembra o significado da palavra evangelizar? Eu acredito que eu já falei sobre isto. Significado da palavra evangelizar. Ô, irmã Elisa hoje está angustiada, ela quer falar, mas o áudio não está ajudando. Meu Deus! Está vendo algum probleminha no comando do aparelho dos nossos irmãos. Os nossos irmãos estão nos ouvindo, mas não estão hoje, infelizmente, podendo participar. Alguém pode participar de repente? Repita, por favor. Levar boas novas. Levar as boas novas, pregar as boas novas, transmitir as boas novas. Isso quer dizer evangelizar. Alguém se lembra qual o significado da palavra igreja? Eu já falei aqui. Igreja, ela vem de um vocábulo grego. Vamos ver se alguém se lembra do vocábulo grego. Não está funcionando, irmã Elisa. Hoje eu acho que a benção não está no aparelho de som de vocês. Tem que orar por esse aparelho. O áudio de vocês daqui para aí está perfeito, mas daqui para cá está complicado. Não tá? Tem que orar dizendo: Efatá, abre-te. Tem que abrir esse negócio. Vamos lá. Alguém se lembra a palavra grega que significa igreja e o significado literal? Irmão Ailson. Igreja significa chamado para fora, pastor. Excelente, esse é o significado. De qual palavra grega? Se lembra? Não, agora não lembro, não. Não se lembra, mas repita, por favor. Eclésia. Ou eclesia, que seria a pronúncia mais correta no grego, né? Eclesia. Muitos dizem eclésia, né? É a forma aportuguesada. Abordou ali o nosso irmão Arthur, mas a pronúncia correta no grego koiné é eclesia. Eclesia ou eclésia é a forma aportuguesada, chamados para fora. Isso quer dizer o seguinte: a igreja foi formada para ser chamada para fora. Fala, irmã. Vamos ver se liberou a bênção. Amém. Agora liberou. Eu acho que depois que eu falei a palavra, efatá, abre-te, aconteceu o negócio. Gente, até estou assustado. Vou usar essa, não é palavra mágica, não, mas é a palavra da Bíblia, né? Efatá, em aramaico, abre-te, abriu. Se alguém tiver aí o áudio entupido, me avisa que eu grito aqui, ó, efatá. Você pode descontrair um pouco, gente, porque às vezes você vem muito tenso do trabalho, cansado no planeta, e a gente tem que descontrair um pouquinho. Muito bem. Continuando, o objetivo 2 é vislumbrar a ação do povo de Deus como missionário desde o Antigo Testamento. Entenda isso aqui, ó. Desde lá do Antigo Testamento, existe o trabalho missionário, não tão marcante como foi ao longo do Novo Testamento. Alguém aí tem em mente a lembrança de um missionário importante lá no Antigo Testamento? Vamos lá, 1 ou 2. No Antigo Testamento, a Bíblia nos traz alguns missionários lá no Antigo Testamento. Se alguém puder me mencionar... Repita. Jonas. Um missionário meio cabeçudo, não é verdade? Jonas. Mas é um excelente exemplo. Não, é um excelente exemplo, né? Ele foi comissionado, né? Ele foi chamado para cumprir uma missão, mas ele quis negociar com Deus, né? Por causa dos seus prejuízos, né? Dos seus preconceitos, melhor dizendo, né? Dos seus preconceitos culturais, religiosos e raciais. Mas, no final das contas, Deus apertou Jonas contra a parede, né? Na verdade, na barriga da baleia, não, do grande peixe. Tem uma tradução errada, né? Lá em Mateus 12:30, se não me engano, né? Na Almeida Revista Corrigida, que diz baleia, mas no original em hebraico não é baleia, é grande peixe. E esse é um erro de tradução ali da Almeida Revista Corrigida. Não vou entrar agora nos detalhes, mas só para você saber, né, que essa tradução que apresenta lá em Mateus 12:30 não é correta pelo Antigo Testamento em hebraico. Seria grande peixe. Mas vamos lá. Outro exemplo de missionário
do Antigo Testamento que você se lembre? Alguém se lembra de algum missionário? Eu tenho aqui 4 na minha mente. Noé, Abraão. Noé, Abraão. Ô, irmã Vanderlei já jogou 2 assim com força. Noé foi um missionário? Não. Ele recebeu uma mensagem de Deus para dizer: o mundo vai ser afogado em água. E o povo acreditou na mensagem de Noé? Não. Somente a Isaías. sua família. Isaías foi outro, né? Agora, a mensagem de Isaías foi bem estranha, né? Ele pregou o juízo sobre Israel, né? E tem uma maneira muito estranha, né? Que Isaías pregou por mais de 3 anos. Alguém se lembra a maneira estranha que Deus chamou Isaías Pelado. para pregar? Alguém se Nu. lembra? Nu, Hã? Nu. pelado, Na verdade, não nu, mas com as com nádegas de fora, né? as nádegas a descoberto. Se você ler o texto, né, ele não estava de todo nu. Ele estava com o traseiro descoberto, mas não deixa de ser um negócio estranho, né? Um camarada nu da cintura para baixo, só com as nádegas a descoberto. Imagina o quanto Isaías foi ridicularizado durante 3 anos, né? Bem vestido, só a parte de trás ali exposta. Esse cara tá doido. O que está fazendo? Mas vocês sabem que os profetas do Antigo Testamento, quando recebiam uma missão estranha, era para tocar a sensibilidade da nação que estava em pecado, neste caso Israel, como Judá, como vemos no caso do profeta Oséias, né? O profeta Oséias também foi chamado para pregar o evangelho. Só que a pregação de Oséias foi muito estranha. Alguém se lembra? Foi o método que Deus deu a Oséias para Casar com trazer uma prostituta. casar-se com uma prostituta. Foi um método estranhíssimo, irmãos. Se hoje Deus chega para você ou para mim, vai lá, casa com uma prostituta para denunciar o pecado do meu povo, você ia pensar 2 vezes. Não, 2 não, 20 vezes. Eu ia pensar 30 vezes, um para cada ano dos meus anos de casado. Falei, meu Deus, será que... Mas se tratando da ordem de Deus, é complicado a gente argumentar. Então, o objetivo 1, temos que entender a priorização do evangelismo. O objetivo 2, vislumbrar a ação do povo de Deus, como já falei, como missionário desde o Antigo Testamento. E o objetivo 6, identificar o papel da igreja no âmbito missionário global. A igreja, infelizmente, como eu já falei agora há pouco, não está cumprindo a 100% a sua missão. Aqui nós temos na pergunta número 10, a pergunta número 10, responda em seu caderno suas impressões dos objetivos 1, 2 e 6. As perguntas de caráter pessoal a gente não vai considerar para que vocês estudem, porque como se trata de caráter pessoal, vocês podem, se quiser, respondê-la aí no seu caderno de notas, mas a gente não vai considerar como questão ou como pergunta para que você estude para a prova. Alguém está me entendendo, gente? Todas as perguntas que aparecem no nosso questionário de características pessoais, você pode responder aí no seu caderno, mas elas não vão ser levadas em conta para você estudá-las para a prova. Continuamos. A prática dos objetivos depende de agir e sentir. Antes de realizar, o indivíduo necessita estudar, aprender, saber. Contudo, ele precisa sentir-se impelido a tomar parte nas ações corretas. Esse manual pretende estimular estas atitudes através da exposição do aluno à palavra de Deus, valendo-se das questões contemporâneas, ou seja, das questões que envolvem os dias atuais. Prezado, permita que o Espírito Santo molde o seu conhecimento sobre esses assuntos, para despertar em você vontade de envolver-se nas atividades missionárias para a Igreja de Cristo. Note que o objetivo 10 salienta a verdade inegável de que o Espírito Santo, quem convence a envolver-se no trabalho do reino. O que o Espírito Santo faz? Ele nos ajuda a entender a natureza missionária do Espírito Santo e a sua função como iniciador, fortalecedor, motivador e superintendente de missões. Então, nós vamos agora abrir aqui um leque para entendermos a atividade do Espírito
Espírito Santo. Abra lá comigo, por favor. Vamos ler 3 textos. Já lemos esses 3 textos, vamos voltar a lê-los de novo. O primeiro está em Mateus 28, 19. O segundo em Marcos 16, 15. E o terceiro texto em Atos, capítulo 2, versículo 17. Repito, o primeiro texto que nós vamos ler está em Mateus 28, 19. Depois, o segundo texto em Marcos 16, 15. E o terceiro em Atos 2, 17. Procure ter anotado estes textos, já repito, já passamos por eles, mas nunca é demais voltarmos a ter a leitura dos mesmos. Mateus capítulo 28, versículo 19. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Eu estou incluindo agora o verso 20. O verso 20. Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Então, este texto específico de Mateus 28, 19 e 20, chama-se o alicerce da grande comissão. Então, a grande comissão tem uma base, ela tem um alicerce, ou seja, a igreja tem um mapa para evangelização. Este é o mapa. Nesses 2 versículos que acabamos de ler, nós identificamos aí, presta atenção aqui, 3 verbos, 3 ações, 3 atitudes que eu, você, como igreja ou como parte da igreja, devemos aprender, assimilar e praticar. Quais seriam essas 3 ações ou atitudes? Estão aí, dentro desses 2 versículos que acabamos de ler. E fazer E batizar. batizar. Ir, Ensinar. fazer e batizar. De acordo com a sua tradução, poderia ser também ir, ensinar e batizar. Algumas traduções dizem fazer discípulos. Outras traduções dizem ensinai. Então, o ensinar implica em fazer discípulos. Então, temos que ter isso em consideração. Fomos chamados para ir. Número 2, fomos chamados para fazer discípulos ou ensinar. E terceiro, batizá-las. Em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, isso aí está bem claro. Mas a grande comissão, ela não para por aí. Essa é a base, esse é o alicerce. Seriam as 3 colunas da grande comissão. Aí nós temos Marcos 16, 15, muito conhecido. Marcos, capítulo 16, versículo de número 15. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho só nos Estados Unidos? Não. Ou no Amazonas? Não. Ou no Japão? Não. Ou na Coreia do Norte? Não. Não. A toda criatura. A toda criatura. Então, Marcos 16, 15 fala que a extensão da obra de evangelização, ela é geral, ela é abrangente, ela alcança os limites fora da nossa jurisdição e até fora, não é, dos nossos limites geográficos. Mas Atos 2:17, vamos lá em Atos 2:17, ali vai nos ajudar a entender quem impulsiona, quem move, quem alavanca a obra de evangelização
e a obra missionária ao mesmo tempo. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões e os vossos velhos sonharão sonhos. Em outras palavras, aqui nós vemos que é o Espírito Santo que vai mover a igreja local para fazer a obra na sua área e fora da sua área. Então, nós aprendemos aqui, dentro desses 3 textos, pelo menos 3 coisas ligadas à grande comissão. Se você puder anotá-las, é importante. Seriam os 3 propósitos da grande comissão. Eu estou desabrochando ou desenvolvendo este parágrafo porque é muito importante que no momento que você anota, escreve, vai ter isso melhor registrado na sua mente e no seu coração. E faz parte, né, quando a gente estuda evangelismo e missões, fazermos algum tipo de anotação para que fique bem guardado e bem fixo em nossos corações. Ou seja, essa é uma matéria um pouco diferente, porque nós trabalhamos com teoria, pontos teóricos e pontos, né, práticos que podem ser exercitados. Vamos lá, então. Os 3 propósitos da grande comissão. Primeiro, a evangelização local. Primeiro propósito da grande comissão. Evangelização local. Já sabemos e já falamos aqui que evangelizar significa anunciar as boas novas. É uma obrigação, preste atenção, não é uma opção. É uma obrigação, é um dever de todo salvo. E aí, pastor? E quando um cristão salvo não cumpre esse dever, como é que ele fica diante de Deus? Bastante mal. Bastante mal, porque nós fomos chamados para isso, para anunciar as boas novas. Aonde está escrito isto na Bíblia? Existe algum texto que deixe claro que é uma obrigação minha, nossa, e como igreja, como servos de Deus? Claro, eu vou te dar pelo menos 2 textos para você definitivamente entender isso, né? Se você até aqui não tem tido aquele calor evangelístico no seu coração, em o nome de Jesus, nós cremos que Deus, com esta matéria, vai mover o seu coração para você, entende? Acordar. Não estou querendo aqui afirmar que a maioria não está fazendo isso. Acredito que sim, quero crer que sim. Mas Deus quer que abracemos este compromisso de uma maneira muito mais intensa. Quem são estes textos? Ou quais são esses textos? Hebreus capítulo 4, versículo 2. Hebreus capítulo 4, versículo de número 2. Vamos ver o que o escritor aos Hebreus fala sobre a nossa obrigação de anunciar as boas novas. Hebreus capítulo 4, versículo 2. Vou esperar um pouquinho para que você sintonize aí na sua Bíblia, Hebreus 4, 2. Não 12, 2. Todos encontraram? Hebreus 4, 2. Diz assim a palavra de Deus: porque também a nós foram pregadas as boas novas, como a eles, mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou, porquanto não estava misturada com a fé naqueles que a ouviram. O que o escritor aos Hebreus aqui está querendo nos dizer? Quando pregarmos as boas novas de salvação, temos que, acima de tudo, pedir: Senhor, encha o meu coração de fé. Encha, transborda, porque no momento que eu abrir a minha boca, o teu Espírito vai me usar para eu transmitir uma palavra que gere fé nos corações das pessoas. Porque, vamos ser sinceros aqui, irmãos, entre nós, a maioria das pessoas não tem fé em Deus.
têm fé em si próprias, têm fé no seu dinheiro, têm fé em seu trabalho, têm fé em sua religião, mas fé em Deus, fé no sacrifício de Jesus Cristo, elas não têm. Alguém está me entendendo, irmãos? Alguém está me compreendendo? Elas não têm essa fé. Elas têm uma fé humana, uma fé chamada natural. Mas a fé que liberta, que salva, que transforma, esta fé eu e você temos que ter. E mais ainda, quando nós anunciamos a palavra de Deus, para que as vidas tenham uma experiência com o Espírito Santo. O outro texto está em Romanos, capítulo 10, versículo de número 15. Romanos, capítulo 10, versículo de número 15. Na verdade, Paulo aqui entra com uma pergunta e ele mesmo dá uma resposta a esta pergunta. Como pregarão se não foram enviados? Como está escrito, conformosos os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. Olha que interessante isso, né? Aqui está o escritor, o apóstolo Paulo, fazendo menção de Isaías 52:7. Se você não sabe, né? Paulo aqui está mencionando ou repetindo a declaração que está contida em Isaías 52:7. Conformosos os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. Então, guarde isso. Você e eu, quando falamos do Evangelho, anunciamos duas coisas-chave. As duas coisas-chave que tem que conter a minha mensagem de salvação. A paz e coisas boas. Paz. Pergunto a vocês, o mundo hoje, naturalmente, tem algum tipo de paz? Naturalmente. Alguém neste mundo, naturalmente, tem algum tipo de paz? Não. Jesus mesmo disse, a minha paz vos dou, não como o mundo a dá. Então eu posso, você pode, nós podemos transmitir aquilo que temos. Não podemos dar a ninguém aquilo que não temos, não é verdade? Quando eu cumprimento os meus irmãos, a paz do Senhor, o que eu estou querendo dizer? Eu tenho essa paz e eu posso dar essa paz. Agora, se você não tem essa paz, é complicado. Como é que eu vou dar algo a alguém, algo que eu não tenho? Não faz sentido. Até um judeu, presta atenção, um judeu diz Shalom Adonai, que é a paz do Senhor. Mas um judeu não abre a boca fácil para dizer Shalom Adonai. Ele faz um exame de consciência e pergunta a si próprio, será que eu tenho essa paz hoje? Para dar para o meu irmão? Para dar para o meu vizinho? Para dar para o meu colega de trabalho? O judeu é muito sistemático nessa parte, ele é muito criterioso, ele não vai abrir a boca. Se ele não tem essa paz, sabe o que ele diz? Bom dia. Bokevó, em hebraico. Bokevó. Bokevó é bom dia. E é estranho o judeu dizer Bokevó. Para ele dizer Bokevó, que ele não tem convicção que naquele dia ele está cheio da paz de Deus. Alguém está entendendo, gente? E às vezes não temos a paz de Deus e nos atrevemos a dizer a paz do Senhor. E tu está numa perturbação só. Tu está numa angústia só. Tu está brigado com a sua esposa, com o seu esposo. Tu está brigado com o seu filho. Tu está brigado com o seu pastor. Tu está brigado com o mundo. Tu está brigado até com o seu cachorro e com o seu gato. E aí você se atreve a dar a paz do Senhor. Como é que você pode dar a paz do Senhor se você está com as relações quebradas? Alguém está me entendendo, gente? Isso é sério. Isso é muito sério. Deus está falando com cada um de nós aqui. Para dar a paz do Senhor, seja mais sério que um judeu. Eu sou suspeito de dizer isso. Não diga como fosse um jargão ensaio. Pai do Senhor. Eu fico chateado quando algum irmão fala, Pai do Senhor. Fala direito. A paz do Senhor. Jesus, quando ele dizia aos discípulos, paz seja convosco. Rapaz, era maravilhoso Jesus dizer, paz seja convosco. O ambiente estava perturbado, estão entendendo? O ambiente estava abalado, o ambiente estava angustiado. Aí chegava Jesus, paz seja convosco. Ei,
Você foi chamado para ser o quê? Um pequeno? Ai, 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 ninguém consegue completar a frase. Pequeno Cristo. Cristo. Pequeno Cristo. Um pequeno Cristo, que isso quer dizer cristão. Mais do que crente, temos que ser cristãos. E como cristãos, temos que ter as propriedades básicas que o Senhor Jesus tem. E uma delas é paz. Minha paz os dou. Alô, irmãos? Você tem passado a paz do Senhor para alguém? Quem tem passado aqui a paz do Senhor para alguém? Posso dar uma humilde recomendação? Tenha convicção que quando você disser para alguém, paz do Senhor, você está em paz com Deus. Você está em paz com o seu irmão. Você está em paz com a sua consciência. Você está em paz até com o seu gatinho, com o seu cachorro. Mas se você não tem essa paz, essa consciência, só diga boa noite, boa tarde, bom dia. Isso é sério, irmãos. E muitas das vezes usamos a saudação paz do Senhor como uma mera religiosidade. Nós não fomos chamados para sermos religiosos, nós somos chamados para sermos pequenos cristos, imitadores do Senhor Jesus. Amém, queridos? Amém? Vamos lá. Pastor. Parece que eu estou pregando, mas se eu estou pregando, me perdoe, irmãos. É um negócio estranho. Às vezes eu estou ensinando e cai sim no acidente de pregar, mas é uma característica curiosa que Deus me deu, né? Em certos ensinos eu começo a pregar. Fala, irmão Kelso. Todo mundo quietinho para ouvir a palavra do nosso irmão Kelso. O Kelso, quando abre a boca para falar, a gente tem que ficar quieto. Vamos lá, irmão Kelso. Só alimentando, só escutando. Isso que o senhor falou e me lembrou da missão dos 70, quando Jesus disse que quando eles, em Lucas 10, se eles entrassem numa casa e falassem acerca da paz de Jesus e as pessoas não recebessem, era para eles sair até a poeira, eles tinham que banar a poeira e ir embora, e aquela paz que eles lançou sobre a vida das pessoas voltava para eles próprios. Isso que o irmão Kelso está falando, eu fiz isso quando eu era adolescente e jovem. Eu fui ensinado por missionários suecos das Assembleias de Deus do Brasil dos anos 70 e 80. Pastor, o senhor é velhinho? Não sou velhinho, gente, eu insisto, eu sou gastado. 65 anos não é velho. Mas os missionários suecos, eles passaram esse mesmo ensino que Jesus passou para os discípulos. E era bem interessante, né? Antes de a gente sair para evangelizar na rua, na praça pública ou num logradouro específico, eles nos ensinavam assim, ó, a Bíblia ensina, você vai lá, entra naquela casa, saúda com a paz. Se aquela casa não receber a vocês, não receber a paz que vocês estão levando da parte de Deus, faça o seguinte, ó, isso é bíblico. Pega o sapatinho e limpa a poeira e sai fora. Isso significa que é um gesto, é uma atitude, mas no mundo espiritual, o que isso significa? A paz que você deixou naquela casa, ela volta para você. Fiz isso dezenas de vezes e fui criticado durissimamente por pastores dos anos 90 e 2000. Não, pastor, isso é uma coisa muito antiquada, muito grosseira. Não, não é grosseira. É o que Jesus ensinou. Pode soar grosseiro, pode soar áspero, ríspido, mas é o que Jesus ensinou. Nossa irmã Sabrina, tem algo a falar? Pode abrir o seu áudio? Eu vi a senhora fazendo um gesto? Não? Perfeito. Pensei que a senhora tinha alguma coisa a acrescentar. Irmão Ailson, abra aí o seu áudio, tem algo a abordar. Depois a irmã Não, você está falando Sabrina. aí, eu estou rindo aqui, pastor, porque realmente isso é uma coisa tão banalizada hoje, que tem irmãos que não falam nem a paz do Senhor mesmo, ele já fala assim, passeou, irmão. O negócio está Ou seja, banalizado mesmo. fala numa alta velocidade. Parece que está falando um idioma estranho. Isso. Eu conheço um irmão, não vou dizer quem, né? Quando me saúde, como é que é? Repete. Ele está falando em mistério ou está engasgado? É porque eu já ouvi você falando. Parece que as pessoas hoje não têm prazer de usar essa saudação como algo vivo que sai dentro de nós da parte de Deus. Mas Sabrina, por favor. Não? Ok. Ok, vamos então avançar. Então nós partimos do princípio. Primeiro,
O objetivo da grande comissão, a evangelização local. Segundo objetivo, a obra missionária. Isso envolve a transculturação. Aonde eu vejo na Bíblia a importância da transculturação? A Bíblia valoriza, a Bíblia ensina que nós também nos preocupemos com outros povos? Claro. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, verso 20 ao 22. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 9, verso 20 ao 22. Obviamente, vocês devem saber que o apóstolo Paulo foi o primeiro missionário transcultural de todas as épocas. Ele evangelizou várias nações. Ele evangelizou a atual Turquia, a atual Grécia, a atual Macedônia, a atual Itália. Ele evangelizou a atual Síria, o Líbano, evangelizou a Arábia Saudita e evangelizou a Espanha. Uau! Esse homem, então, fez algo que a maioria geralmente não faz, com certeza. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 9, versículos 20 ao 22. E fiz-me como judeu para os judeus, para ganhar os judeus e para os que estão debaixo da lei, como se estivera debaixo da lei para ganhar os que estão debaixo da lei. 21. Para os que estão sem lei, como se estivessem sem lei, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que estão sem lei. Verso 22. Fiz-me como fraco para os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para todos os meios, chegar a salvar alguns. Deixa eu dar aqui uma observação um pouco curiosa, mas com certeza vocês vão investigar e pesquisar e saber que o que eu estou aqui agora falando tem um fundo muito forte de verdade e até mesmo um pouquinho chocante. Algumas igrejas no Brasil, não sei aqui, mas no Brasil eu tenho informação de várias, não são pouquinhas não, são mais de 10. No Rio de Janeiro, São Paulo, Bahia e alguns estados do Nordeste, começaram a pegar esse texto e distorcê-lo de uma maneira muito agressiva. Em que sentido? Só vou dar um exemplo, não vou citar nomes, mas vou citar a cidade do Rio de Janeiro. Existem umas 2 igrejas na cidade do Rio de Janeiro que pegaram esse texto do apóstolo Paulo e distorceram de uma maneira muito agressiva. Como assim? Estão preparando cristãos para entrar na Marquês do Sapucaí para dançar o carnaval juntos com os mundanos, com o objetivo de ganhá-los para Cristo. São blocos carnavalescos preparados dentro das igrejas, com tamborim, passista, escola de samba e tudo. Pastor, você está brincando? Eu não estou brincando. Estou falando algo que é grave, que é sério. Já tem 2 igrejas no Rio de Janeiro que estão fazendo isto. Elas entram no sambódromo, que é a passarela do samba no Rio de Janeiro, no meio de toda aquela podridão, né? No meio de toda aquela devassidão, porque vocês sabem que o carnaval no Brasil é uma exibição de satanismo, de sensualidade, não é? De podridão e de prostituição a céu aberto. E, lamentavelmente, 2 igrejas pegam esse texto e dizem o seguinte: eu tenho que me fazer de carnavalesco para ganhar os carnavalescos. Como é que é? Então, eu argumentei com um pastor no Rio de Janeiro, algum tempo atrás, que esteve aqui na América. Vem cá, você tem que se fazer, então, de prostituto para ganhar as prostitutas? Se for necessário, eu farei. Não, pá, é assim que ensina o apóstolo Paulo. Ops, devagar. Você está tirando o texto fora do contexto. E assim estão entrando algumas igrejas no Brasil também. Eu já estou ciente que já existem quase de 13 a 15 igrejas que estão lançando blocos carnavalescos na passarela do samba com a desculpa, com o argumento de ganharem almas para Cristo. Irmãos, vamos ser sinceros, isso não funciona.
Isso são métodos mundanos para ganhar os mundanos. Eu pergunto a vocês com todo carinho e respeito: o evangelho de Cristo perdeu poder ou continua poderoso? Quem crê que o evangelho de Cristo ainda continua poderoso? Alguém crê? Se vocês creem, então, irmãos, chegamos à conclusão que não há necessidade dessas igrejas fazerem esse tipo de estratégia. Isso é uma vergonha para o evangelho, isso é um escândalo para o evangelho. E uma pena que são milhares de pessoas que estão sendo motivadas por líderes irresponsáveis que estão distorcendo a palavra de Deus. Pastor Anderson. Pastor, eu vejo isso aí, é que eles já estão com o pé no mundo. Estão caçando meio de falar que está indo para lá, mas é o que é a vontade deles. É igual eu vejo. Concordo, infelizmente, com o irmão, né? Não queria que não que eu não concordasse com as suas abordagens, mas, lamentavelmente, esse tipo de comportamento quer dizer o seguinte: estou doidinho para cair no samba. Então, eles buscam uma desculpa, um argumento. A carne está falando forte, não, preciso estar lá. Tem que aproveitar, a vida é curta. Já vi isso da boca de um pastor no Rio de Janeiro. Não, pastor, eu não fiz isso quando eu era mundano, eu vou fazer isso agora com o argumento que eu vou ganhar alma. Ou você vai ganhar, ou vai se perder. Espera aí. Não tem meio termo. Ou você ganha ou você perde. A tendência, nesse caso, é você, infelizmente, se perder. Irmã Gleice Kelly, eu creio que ela fez um gesto ali para participar. Faça, por favor. É engraçado porque esse texto em particular eu ainda não tinha lido, eu já ouvi falar, mas eu ainda não tinha lido. Certo. E só lendo aqui rapidamente, o apóstolo Paulo deixa bem claro que, igual no 21, ele fala: para os que estão sem lei, como se estivesse sem lei, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo. Ou seja, essa parte eles não pegam. Não pegam, exatamente. Eles pegam o versículo isolado, percebem? E interpretam a seu bel prazer. Mas essa parte que a irmã Gleice Kelly acabou de mencionar, eles não entram. Porque se entrassem... E agora eu já peguei esse detalhe. Eu entendi o que ele quis dizer. Ou seja, é igual o pastor falou, é a pessoa que já está com o pé no mundo e fica arrumando desculpa para poder se afundar de vez, né? Infelizmente. Seria algo parecido, e agora vou entrar um pouquinho mais pesado, se me permitem. Algumas igrejas hoje, com todo respeito, eu creio que já falei isso, não estou falando por mal, nem mencionando nomes por uma questão de ética, igrejas que estão pintando de preto, púlpito de preto, teto preto, parede preta, parecem mais inferninhos, cabarés. Aí coloca aquele jogo de luzes, e aí sai fumaça do chão. Ei, meu Deus! Me chamaram de velho, antiquado, cafona. Não, pastor, é jovem, é culto de jovem, temos que trabalhar com estratégia de jovem. Peraí, isso não é estratégia de jovem, isso é estratégia mundana. Isso é mundanismo, irmãos. Trazer mundanismo para a igreja, para muitos, é muito fácil, porque aí é qualquer coisa, menos igreja, com todo respeito. Irmão, não precisamos usar os métodos do mundo para ganhar os mundanos. Temos que usar o que Cristo nos deixou, a Escritura Sagrada, o poder do Espírito Santo e o poder da evangelização que Jesus deixou bem claro nos evangelhos e em Atos dos Apóstolos. Irmã Elisa tem algo a colaborar, por favor. Pastor, mas isso vai além somente dos templos. Se a gente for observar, é igual eu estava comentando aqui, eu e o Kelson, desde os hinos. Hoje tem funk gospel, tem forró gospel, tem para agradar a cada tipo, porque eles gostam, nós vamos chegar lá. E não é assim, o Evangelho de Deus não mudou, a mesma coisa começa até mesmo nos louvores. Vou pegar no gancho da nossa irmã Elisa. Tem samba evangélico, já ouviram? Samba gospel tem. Gente, uma coisa de doido, esses dias eu estava ouvindo uma rádio. Isso, tem reggaeton evangélico. Rap. Pastor Lu. Também. Pregador Lu. Não quero entrar nesse território porque alguém pode me mal interpretar, mas tá feio o negócio. Tá feio. O evangelho está perdendo originalidade. Se está perdendo originalidade para essas pessoas, quer dizer o seguinte: o evangelho já deixou de ser poderoso. Vamos ser sinceros?
Para quem usa as adaptações do mundo, está dizendo com todas as palavras: o evangelho se envelheceu, o evangelho perdeu poder, o evangelho perdeu força. Graças a Deus, sabemos que Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. E a sua palavra, por isso, nunca muda. Ela é sempre poderosa, eterna e igual. Amém? Vamos fechar isso aqui rapidinho? Terceiro objetivo da grande comissão: a urgência da evangelização. Como já acabamos aqui de falar, o assunto é urgente demais. Quem passa dessa vida para outra, sem dúvida, está perdido para sempre, sem ter Jesus na sua vida. Eu estava lendo uma estatística esses dias, me preparando também para acrescentar alguns detalhes, algumas informações nesta nossa aula. Eu fiquei um pouco assustado. Estatísticas de 2022, depois da pandemia. Assim, se você não sabe, escute essa. O Brasil hoje é o país com mais espíritas no mundo. Ganhou da França. Ganhou de vários países africanos. O Brasil é o maior país espírita do mundo. Outra estatística triste. É o primeiro colocado na América Latina em prostituição infantil. Uau! Isso me deixou triste demais. Além disso, o Brasil também ocupa um ranking, um recorde de milhares de alcoólatras e viciados em outras drogas, bem como um número expressivo de menores abandonados. E estes dados alarmantes devem nos despertar para a urgência da evangelização. Irmã Sabrina, por favor. Seu som está fechado. Então, consegue ouvir? Agora sim, perfeito. O senhor está falando e minha cabeça está pensando aqui. Um dos problemas que a gente está tendo na igreja é evangelizar os que dizem que cresceram na igreja, os que falam que têm anos de conversão, os que falam que conhecem a Bíblia dentro da igreja. Ontem nós tivemos uma reunião com pessoas que aparentemente teriam que ter um comportamento completamente diferente, e essas pessoas têm um comportamento de pessoas que não conhecem a Deus, pessoas que deveriam estar liderando, que deveriam estar evangelizando, ensinando. A gente está tendo que evangelizar as pessoas dentro da igreja. Como eu falei da outra aula, né, a questão dos obreiros. Eles não são evangelizados, e dizem que tem anos e anos de ministério, e eu não sei aonde que eles leram ou se apoiaram, porque eles se baseiam no seu achismo, mas não no que a palavra diz. Não amadurecem com o tempo, não têm responsabilidade nem compromisso para fazer o que a palavra ensina a gente a fazer. Então, o problema, um dos maiores problemas da evangelização para sair para fora da igreja é que a igreja está tão contaminada que o problema tem que partir dos líderes da casa para poder cuidar dos que estão ali dentro, porque estes não estão prontos nem para a sua casa, quem dirá para evangelizar os outros. O senhor mencionou da paz, o que eu ia falar era isso. Tem pessoas dentro da igreja, que são os crentes antigos da igreja, que se acham inferiores ou ignorados porque às vezes não recebem a paz de Cristo de um outro irmão. São problemas ridículos e de criança que a gente não precisa ter que investir tanto tempo para poder cuidar, mas o posicionamento das pessoas que se dizem conhecedoras de Cristo, elas estão tendo um comportamento pior do que os do mundo. Então, como você vai para fora se dentro está enfermo, se dentro está doente, se dentro está berrando e pedindo por socorro, e quando a gente vai socorrer, não querem. Simplesmente não querem ser confrontados com aquilo que precisa. Parece que a senhora e seu esposo estiveram comigo no domingo passado, que eu estava numa igreja hispana de cubanos aqui na área, e o pastor da igreja, muito simples, mas assim com uma graça, uma sabedoria de Deus, dizendo: irmãos, estamos numa época que temos que reevangelizar os religiosos
que se dizem donos da verdade estão aqui há 30 anos no nosso ministério. É uma igreja antiga, uma igreja cubana antiga, de uns 80 anos. E o pastor, bem usado por Deus, fico impressionado. Aqui estou vendo obreiros que têm 30, 40 anos de igreja, mas parece que a gente tem que tomar o trabalho de reevangelizá-los. Por quê? Porque eles se acham donos da verdade, só porque foram netos, bisnetos de pastores fundadores de ministérios lá de Cuba, eles pensam que já tem uma experiência por herança hereditária. Não, cada um tem que ter uma experiência de novo nascimento, de uma experiência de nova vida com Cristo, para dar um testemunho que está de fato convertido e não convencido. Rapaz, mas deu uma pancada em mais de 250 pessoas. Eu falei, papai do céu. Depois, pastor Prestes, traz aí uma saudação, né? Mas não deixa o Espírito Santo apagar, continua no mesmo fogo que Deus está me dando. E eu fui na mesma linha dele, né? Quase eu fui expulso da igreja. É o que a gente ensina aqui, nós somos liderados pelo Espírito Santo. Se o Espírito Santo mandar e continuar o louvor, nós vamos continuar. Se o Espírito Santo falar que a gente tem que orar para expulsar demônio na hora do louvor, nós vamos fazer. Tem, né, os outros irmãos nas outras denominações, mas nós somos liderados pelo Espírito. E isso incomoda. As pessoas querem rituais, querem missas dentro de um culto que a gente tem que dar liberdade para o Espírito. E acham que tem que ser regras da onde eles vieram, que tem que ser impostas em um outro lugar. Na e, assim, verdade, irmã eu estou meio que Sabrina... desabafando aqui, perdão a todos, mas está bem Não. Tranquilo. Porque Eu como creio uma líder, né, junto com meu esposo, a gente está tendo umas dificuldades que não é suposto a gente estar tendo, com coisas simples. Como eu falei com os irmãos ontem, se vocês estão fazendo para o homem, vocês já estão fazendo errado. A Bíblia diz assim, ó, tudo que fores fazer, faça como se estivesse fazendo para Jesus. A Bíblia diz assim, né, que a quem tem que ter lugar de honra é o Senhor, não são as pessoas. E você vai pedir decência, você vai pedir compromisso, você vai pedir excelência no que as pessoas fazem, e eles não querem. Querem fazer as coisas de qualquer jeito. Mas é fácil entender isso, irmã Sabrina, é fácil entender isso. Sabe como é muito fácil entender? Não foram ensinados e pensam que receberam uma formação, mas não estão formados, com todo respeito, estão deformados. Porque um cristão formado, ele tem uma consciência bíblica mínima. Uma consciência bíblica mínima. Qual é a consciência bíblica mínima? É verdade que num culto tem que haver ordem e decência, tem que haver uma liturgia básica. Mas essa liturgia não pode ser algo rígido que amarre o Espírito Santo de mãos e pés, que ele não possa operar e agir como ele dirigir e orientar. Também temos que partir do princípio que o Espírito Santo nunca vai transgredir o que está escrito na Escritura. Nunca. Ele vai passar a linha amarela, a linha vermelha daquilo que ele próprio inspirou aos santos servos dele a redigirem dentro dos livros das Sagradas Escrituras. Em outras palavras, a experiência que a senhora e seu esposo estão tendo é uma experiência que vários estão tendo de reevangelizar religiosos. E entre nós, gasta-se mais tempo, é mais desgastante, se desgasta muito emocionalmente, espiritualmente, em todos os sentidos. É como se fizesse um trabalho dobrado. Porém, é necessário. Se não se faz a reevangelização, estraga todo o conjunto. Lembra-se de uma maçã. Quando ela começa a apodrecer, se ela não é retirada da bandeja, ela apodrece todo o resto que está sadio. E, infelizmente, com todo respeito à abordagem e à comparação que eu estou fazendo, tá? Se não se trabalha com esse tipo de pessoa que está, vamos usar a expressão, mal formada, enferma, porque isso é uma enfermidade espiritual, o problema é que o enfermo nunca reconhece que está enfermo. Esse é o problema, ele se acha que ele está bem, que ele está saudável, mas ele está enfermo e está contaminando a outros. Endemoniado, né? Exato. Mas como vocês que são líderes, tem que mostrar na Escritura. Ó, é assim que está escrito e assim que vai ser. Gostou? Amém. Não gostou? Procura outro lugar. Pode ser até um pouco grosseiro, ignorante, rude, mas Jesus mesmo disse. Escutem, o que Jesus disse com respeito a isso? Quem não ajunta comigo, faz o quê? Espalha. Quem não ajunta comigo, espalha. Então, nós somos chamados para juntar. Se não estamos ajuntando, estamos espalhando. Então, nós não fomos chamados para sermos dispersores. Nós somos chamados para ser o quê? Ajuntadores,
catalisadores. Irmã Elisa, e em seguida eu vou avançar um pouquinho. Irmã Elisa, por gentileza. O negócio está esquentando, gente. Eu sabia que esse assunto ia esquentar. Eu sabia. A próxima aula, então, vai levantar uma gasolina aqui que só Deus na causa. Eu já estou até vendo. Mas tá, glória a Deus. Que Deus faça como ele achar por bem. Irmã Elisa. Só complementando o que a irmã disse, é igual o que Paulo encontrou, né, na igreja de Coríntios. Ele disse, né, capítulo 3, Exatíssimo. e eu, irmãos, não vos pude falar com a espirituais, mas como a carnais, como meninos em Cristo. Com leite vos criei e não com manjar, porque ainda não podíeis, nem tampouco agora podeis, porque ainda sois carnais. Pois havendo entre vós invejas, contenda e dissensões, não sois porventura carnais e não andas segundo aos homens? Olha então, só. Expliquei o que a irmã está passando. Perfeito, perfeito. Infelizmente, eu já ouvi um pastor americano dizer, irmãos, ultimamente, em cada igreja local tem um pedacinho de uma igreja de Corinto. Então, o pastor Anderson, a irmã Sabrina e outros irmãos, parece que talvez na sua igreja, espero que não, mas pelo menos a irmã Sabrina deixou claro, na igreja da irmã Sabrina e do pastor Anderson, tem um pedacinho da igreja de Corinto, que precisa ser tratado com amor, com carinho, mas com energia do Espírito em base à palavra, né? Quem não ajunta não espalha, mas Jesus quer que vocês aí em Porto San Lucie, em Nagasaki, em Hartford, aonde quer que vocês estejam, vocês sejam sadios e transmitam saúde para a congregação que está aí com vocês e que vocês estão cooperando. E Deus, eu tenho certeza, vai honrar o trabalho de cada um de vocês, junto dos seus líderes, tá? Primeiramente honrando a Escritura, a sua palavra, abaixo disso honrando aos seus líderes, obedecendo-os e, sobretudo, tendo aquele cuidado de manter o rebanho de Cristo sempre unido, saudável e olhando para a Escritura Sagrada. Nós vamos terminar 10:05, vamos avançar aqui na questão dos exercícios. Vamos lá, deixa eu passar esse parágrafo aqui, onde está escrito a finalidade deste manual. Vamos passar esse parágrafo, vamos saltar. Aí vamos para o exercício número 11. Me acompanha lá, na página 9. A partir da leitura dos parágrafos anteriores, identifique os objetivos que expressam suas obrigações para com o trabalho missionário. Alguém fez esse exercício número 11? Irmã Rubiane, por favor, abra o seu áudio e nos dê a resposta. Se estiver certo, eu já vou lhe dizer. Eu coloquei estudo e aprendizado da palavra, compreensão da natureza missionária e sensibilidade ao Espírito Santo. Excelente. Também tem uma outra resposta, muito boa. Só não precisa mudar a sua resposta porque está no jeito. Tá? Tem uma outra resposta também. Os objetivos 3, 4 e 5 dão ênfase direta e os objetivos 1, 2 e 6 dão ênfase indireta à sua participação. É exatamente o que a irmã Rubiane falou, só que ela especificou. E a minha resposta, ela procurou resumir o máximo possível. Deixa eu repetir de novo, da minha parte. Os objetivos 3, nós acabamos de lê-los, né? 3, 4 e 5 dão ênfase direta. E os objetivos 1, 2 e 6 dão ênfase indireta à sua participação. A resposta da Rubiane foi mais ampla, porque ela especificou resumidamente estes objetivos. Todos entenderam, gente? Ô, pastor, sim, irmã Elisa. A irmã pode repetir a resposta dela, que eu me identifiquei mais com a resposta dela. Irmã Rubiane, repita, por favor, um pouquinho mais devagar para que os demais irmãos ouçam, né? Porque a resposta da irmã Rubiane, ela ampliou um pouquinho, ou seja, ela foi mais específica. E a minha eu procurei fazê-la de forma mais resumida. Irmã Rubiane, por favor. Estudo e aprendizado da palavra. Estudo e aprendizado da palavra, você é o eco da irmã Rubiane. Compreensão da natureza missionária. Compreensão da natureza missionária. E sensibilidade ao Espírito Santo. E sensibilidade ao Espírito Santo. E sensibilidade ao Espírito Santo. Eu vou postar nos próximos dias no grupo essas respostas, para se alguém perdeu no meio do caminho, para que tenham essas respostas bem claras. Ok, vamos virar a página? Vamos virar a página. Planejamento de estudo.
Tornou-se já evidente que este manual é orientado por objetivos. Seu planejamento tem por finalidade facilitar os estudos e a consolidação dos ideais propostos. O próprio sumário da obra mostra em seu arranjo as unidades e as lições agrupadas por temas afim. A unidade 1, essa que nós estamos terminando, né? Nós vamos trabalhar rapidinho com a unidade 2 na próxima aula, da qual faz parte essa lição, consiste em uma introdução geral à obra missionária odierna, ou seja, dos dias atuais. Nela é apresentado o conceito de missões como herança de Deus à igreja. Assim estabelece-se a bíblica verdade de que o esforço missionário é um movimento radicado do plano divino e eterno de Deus para o homem, não tratando-se, portanto, de uma iniciativa humana. Todos os debates, o que é uma missão, como deve ser uma missão, são tratados do ponto de vista da Trindade. Apenas mediante as respostas bíblicas a estas perguntas é que se pode pensar no estabelecimento de uma obra missionária autenticamente cristã. Ou seja, a obra missionária, ela deve e tem que ser norteada, guiada pelos princípios básicos da palavra de Deus. A grande utilidade da definição bíblica do trabalho missionário é sua força incontestável para solucionar os impasses contemporâneos acerca da obra evangelizadora. As missões, como se vê, são imperativas a todas as congregações. Logo, a lição 3 debate a questão salvífica versus as religiões pagãs à luz da obra redentora da cruz. A própria unidade 1, essa unidade que estamos estudando, finda reafirmando que evangelizar o mundo é a grande herança de Deus para a sua igreja. Aqui o exercício 12. Os itens que identificam o conteúdo das principais divisões desta matéria são: qual é a alternativa que melhor se encaixa? A, B, C ou D? A. A letra A, Ou D3. perfeito. A. É a letra A. Os títulos das unidades. Então, número 12, a resposta correta é a letra A. É a letra A. A número 13 é de natureza pessoal. Então, você escreva no seu caderno, não se preocupe que a gente não vai considerar para que você estude para os exercícios que vão eventualmente serem usados para a prova. Em seu caderno, escreva a definição do conteúdo proposto para a unidade 1. Perfeito. Aí deixa eu só complementar essa leitura aqui bem rápida. A unidade 2, que nós vamos estudar na próxima aula, explana a ideia de missões presente no Antigo e Novo Testamento. Percebe-se aí a base bíblica para afirmar que o povo de Deus é missionário em todas as suas gerações. Contudo, a mesma unidade destina-se a mostrar as diferenças na atuação missionária do povo nos períodos vetero e neotestamentário. Vetero fala de Antigo Testamento e neo fala do Novo Testamento. Os cristãos do Novo Testamento são a continuação espiritual de Israel, mas de incontestável distinção. Deixa eu abrir um rápido parênteses. Biblicamente, há uma confusão, muitas pessoas fazem uma confusão muito séria com essa abordagem que eu acabei de ler agora. Tamanha confusão que você vai ouvir pastores dizer o seguinte: a igreja é o Israel de Deus. Alguém já ouviu isso em algum lugar? Eu já. A igreja, mas isso não tem base bíblica. A igreja, ela continua o trabalho que Israel iniciou, mas não terminou como deveria terminar. Porque Israel foi chamado para ser o representante de Deus na terra, pregar as boas novas. Mas Israel falhou. Está lá no Evangelho de João, capítulo 1. Ele veio para o que era seus e os seus não receberam. Mas a todos quantos receberam, deu-lhes poder de serem chamados filhos de Deus. Olha, cuidado com isso. Então, muito cuidado com essas abordagens fora extra-bíblicas, porque isso não tem base bíblica. A igreja não é Israel de Deus. Anote aí em algum lugar. A igreja não é o Israel de Deus, de jeito maneira. A igreja, ela complementou ou trouxe a extensão do trabalho que fora confiado a Israel, só que Israel não completou. Israel falhou no meio do caminho a rejeitar o Senhor Jesus Cristo. Se você tem alguma dúvida sobre isso, leia todo o capítulo 11 da carta de Paulo aos Romanos. Capítulo 11 da carta de Paulo aos Romanos. Ali está bem claro
qual o plano, o propósito de Deus com a nação de Israel. Gente, eu vou pedir vocês, já são 10 horas, eu ia fechar 10:05. Vocês, por favor, leiam esses 2 parágrafos da página 10, que diz: a unidade 2 explana a ideia de missões, e ainda na unidade 2. E aí, baseado nessa leitura que vocês vão fazer o exercício lá na página 11, o 14, estão me acompanhando? O 14, o 15, 16 e 17 e 18. Mas aí eu peço que vocês também leiam com atenção a página 11 e a página 12. Na verdade, para casa vocês vão ler o restante da página 10, onde você lê unidade 2, esses 2 parágrafos, da página 11 e toda a página 12. Deverzinho de casa. Então, vocês vão completar as perguntas número 14, 15, 16, 17 e 18. Ficaram os exercícios na página 13, mas a gente vai fazer um skip. Nós vamos saltar esses exercícios da página 13 e 14 e já vamos entrar na próxima aula na unidade 2, dentro da página 17. O instrumento de Deus para evangelizar o mundo. Aí já vamos entrar de cabeça na página 17. Vamos resumir essa lição 2, né, ou essa unidade 2, da melhor maneira possível, para também fazermos alguns exercícios, não todos. E aí nós vamos delimitar o número de exercícios, né? Nós vamos deixar para vocês anotado quais são os exercícios que vocês vão estudar para a provinha do dia 10 de setembro, porque no dia 17, então, começaremos uma nova matéria. Então, dia 3, próxima terça, nossa última aula de evangelismo e missões, né? Última aula de evangelismo e missões, aí vamos separar o dia 10 só para a prova. Então, para nós terminarmos bem a matéria, que geralmente nós fazemos em dia de prova, né? Finalização da matéria e prova em seguida. Então, como essa é uma matéria teórica e prática, nós vamos fazer um pouquinho diferente. Nós vamos gastar a próxima aula para fechar toda a abordagem que ela é importante e necessária, certo? E separar o dia 10, 8h30 da noite, só para fazer a provinha, e aí no dia 17 começaremos então a nossa nova matéria. Perfeito, gente? Entendido? Quem é que me entendeu? Eu sei que alguém está cansado. Meu Deus, pastor, estou cansado, estou quase fechando os olhinhos, quase dormindo. Calma, já vão terminar, que eu não quero sacrificar ninguém, porque eu sei que alguns de vocês tiveram um dia muito cansativo, muito pesado, tá? E precisam realmente descansar, e mais coisa boa ter o esforço de todos vocês aqui conosco. Quero agradecer o esforço de todos que puderam estar aqui nesta noite. Agradecemos irmão Wallerson, Lucas, Eronilde, Ailson, irmã Elisa, irmão Kelson, Deus abençoe, família Ramalho, irmã Patrícia, desculpe, Gleice Kelly, desculpa, irmão Patrícia, ela tem 2 nomes, ela é Patrícia, ela é Gleice Kelly, ela é agente secreto. Fica atento também, pastor. Tá certo. Agradecemos irmão Gil, né, irmã Rubiane, irmão Arthur, irmã Vanderleia, Joel, Jonathan, evangelista Alexandre, que não pôde hoje por circunstâncias que eu já estou ciente de abrir o vídeo, e também nosso irmão Rômulo Orley, que estava aqui na tela e devido que também envolvido com alguns compromissos. Agradecemos a todos vocês. Alguns, infelizmente, não puderam estar hoje, faltaram, por razões que eu desconheço de momento, mas entendemos que às vezes não é possível, né, estar sempre aqui. Vamos agradecer ao Senhor nosso Deus. Vamos pedir nosso irmão, sim, irmã Elisa, por favor. Pastor, desculpa, só uma colocaçãozinha. Na hora que nós estávamos falando sobre hoje essas coisas da igreja estão mudando, e aí eu estava refletindo sobre, um exemplo, a igreja da parede preta. Na Bíblia fala que nós somos a luz do mundo.
Então, se for olhar, vai totalmente contraditório. Eu coloquei, nós somos a luz do mundo, né? Somos chamados para a sua maravilhosa luz. Como que você é luz, e aí você que é luz, apaga tudo, pinta de preto, apaga as luzes? Não tem lógica. É só essa colocação mesmo. Não tem lógica, é contraditório, é estranho e copia um modelo que não é o nosso, copia um modelo que é do mundo. Ou seja, parece que as pessoas perderam a noção que a igreja foi chamada para ser diferente, para fazer a diferença. Irmã Gleice Kelly. Só complementando o que a irmã falou aí, se fosse, seria fácil mais o evangelho, trazer o mundo para a igreja, é muito fácil seguir a Cristo assim, ó. Cristo diz, se quer seguir a mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz. Ou seja, não é para fazer igual todo mundo, é para ser diferente. Fomos chamados para fazer João diferença. Batista era o estranho. Quer alguém mais diferente que ele? Não faz sentido. Gostei, irmã Elisa. Só por causa dessa sua abordagem, eu vou lhe dar 40 para a senhora ficar feliz, para ir para a cama feliz. 40 pontos para a irmã Elisa. João Batista foi super diferente. Está aqui, 40 pontos para a irmã Elisa. Por quê, né? Vestia-se de pelo de camelos, comia gafanhotos, era estranho, como diz no carioca, esquisito toda a vida. E estava ali, fazendo uma diferença. Irmãos, seja você uma Joana, um João Batista, faça a diferença. Vão te dizer que homem esquisito, que mulher esquisita, mas você está fazendo uma diferença num mundo que é todo igualzinho, não é verdade? Mas você e eu não fomos chamados para sermos iguaizinhos, não. Fomos chamados para fazer uma maravilhosa diferença em Cristo Jesus. E essa diferença, irmãos, é feita através de alguém que vive dentro de nós, o Espírito Santo de Deus. Aleluia! O Espírito Santo de Deus. Minha oração nesta noite é que o Espírito Santo faça essa diferença na sua vida. Eu quero orar a Deus. Eu ia pedir um irmão para fazer essa oração, mas o Espírito Santo está me movendo forte para eu orar, pedindo que o Espírito Santo se manifeste aí dentro de você, renovando a sua fé, renovando a sua visão, aumentando a sua chama evangelizadora, aumentando a sua chama missionária, aumentando o seu compromisso, Managaburi Abacébia. Deus está aqui nessa telinha com a gente. Deus está aí com você aí na sua casa. O Espírito Santo vai usar você se você se entregar para Ele de uma forma sobrenatural. O Espírito Santo quer e vai fazer um rebuliço, começando da sua vida, entrando na sua casa, e você vai levar esse rebuliço para dentro da sua igreja. E você vai dizer: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus, Ele me chamou para fazer essa diferença junto dos meus irmãos. Senhor Deus e Pai, nós oramos por este grupo de alunos, de homens e mulheres de Deus, que foram chamados por Ti, Senhor, para fazerem uma poderosa, uma maravilhosa diferença em um mundo tão escuro, em um mundo tão negro, em um mundo tão sinistro, em um mundo tão confuso. Deus, continua movendo-te na vida do Teu povo, destes alunos que Te amam, que amam a Tua palavra, que amam Teu evangelho, que amam a Ti, ó Senhor Deus. Em nome de Jesus Cristo, eu levanto as minhas mãos na direção desses queridos servos e servas Teus. Pai, usa-os poderosamente, usa-os com poder e grande autoridade, usa-os no sobrenatural. Levanta a chama evangelizadora e missionária no coração e na vida de cada um deles, em o nome de Jesus. Renova a fé, renova a visão, renova o ânimo, renova a graça necessária para que sejam os pregadores desta última hora. Pai, obrigado por esta matéria que está mexendo, falando forte com as nossas vidas, com o nosso comportamento, com a nossa atitude como cristãos. Muito obrigado, Jesus Cristo, porque foi através da Tua morte que nos deu sentido para a nossa vida e vida com abundância. Obrigado, Espírito Santo, porque Tu és o motor da obra evangelizadora e da obra missionária. Sem Ti, Espírito Santo, não podemos fazer absolutamente nada. Nossa vida seria vazia, apagada, mas temos a Ti, ó
Espírito Santo, para mover-nos e fazermos a tua boa, agradável e perfeita vontade. Despede-nos debaixo da tua paz, da tua graça, da tua bondade. Dá-nos um restante de dia abençoados, uma semana de vitória. Em o nome de Jesus oramos e te agradecemos por esta aula e pela tua presença em nosso meio. Em o nome de Jesus. Amém. E amém. Você que já fez o pagamento da mensalidade de agosto, queremos muito, muito, muito lhe agradecer. Mas se você ainda não fez o pagamento do mês de agosto, tem até sexta-feira agora, dia 31. O sábado, dia 31. Se passar do sábado, pode fazer no domingo, mas não se esqueça da multinha de $10, tá bom? Muito obrigado. Deus vos abençoe rique e poderosamente. Nosso lema para terminar tudo: seriedade. Seriedade. Compromisso. Compromisso. Disciplina. Disciplina. Seriedade. Seriedade. Compromisso. Disciplina. Seriedade. Compromisso. Disciplina. É necessário que ele cresça e que eu diminua. É necessário que ele cresça e que eu diminua. É necessário que ele cresça e que eu diminua. E a Deus damos o quê? A honra, a glória e o poder. Beijo no coração de vocês, irmãos de Nagataki, de Hartford. Talvez estarei vendo vocês sexta, sábado e domingo, ali em Denbury, na Escola Bíblica da AD Filadélfia. Muito obrigado. Deus os abençoe. Ótima noite, ótima semana. E para alguns de vocês, até sexta-feira, se Deus quiser. E para outros, até a próxima terça. A paz do Senhor. Muito obrigado. Deus os abençoe.